Olá, pessoal do Facebook, das redes sociais. Mais uma vez, estamos aqui juntos para este estudo que estamos realizando sempre durante a noite. Às vezes a gente começa às 7, às vezes às 9, mas a gente quer manter aqui às 7, sabe por quê? Porque a gente está ao vivo. Agora são 7h12, né? Claro que a gente tem algumas dificuldades técnicas para que a gente possa conseguir fazer todo mundo entrar online, todo mundo ficar bonito, né? O pessoal está até passando maquiagem, né, Zu? E isso daí é muito bom, muito, muito gostoso. A gente está aqui entre amigos e você também que está acompanhando a gente, claro, é nosso amigo, nosso irmão. E a gente vai estudar hoje sobre a evangelização, a gente vai continuar estudando sobre a evangelização, né? E você que está acompanhando através do Facebook, pode fazer as suas perguntas e nós vamos estar respondendo aqui online. E hoje a gente está gravando. Ontem o estudo foi tão bom, mas a gente acabou esquecendo de gravar e por isso que você não pôde acompanhar, quem não teve a oportunidade, né? Muita gente acompanhou online, mas muita gente queria acompanhar depois e não teve como, porque a gente realmente está aí tentando adequar para levar da melhor forma esse material para vocês, tá? Então vamos, claro, iniciar com a nossa prece, né? Com a nossa oração, para que a gente possa pedir aos mentores que possam nos guiar neste momento em que nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, a doutrina espírita. Quem vai nos trazer hoje esta oração é o nosso irmão Éder. Irmão Éder, é com você. Muito boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite aos demais companheiros e aqueles que hoje nos assistem. Nós vamos elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo, antes de mais nada, a Deus pela oportunidade do estudo de temas como esse que serão trazidos nessa noite. Papel tão importante, né, da evangelização em nossas vidas, não só dos nossos filhos, mas também de nós mesmos, no rumo de dias mais tranquilos e mais felizes. Por isso, pedimos em prece o amparo dos amigos e benfeitores, a fim de que sejamos felizes retendo aquilo que nos estiver reservado essa noite. Que a paz que envolve os nossos corações envolva tantos quantos possam necessitar dessas vibrações nessa hora. Se conosco, mestre querido, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Maravilha. Agradecemos a você que está nos acompanhando no Facebook. Você pode fazer sua pergunta. Hoje nós vamos falar, então, sobre evangelização. E a Zuluziane, que lidera um grupo de evangelizadores, uma importante casa espírita aqui em Belo Horizonte, que vai nos trazer esse tema, que são os agentes, os elementos da evangelização. E nós vamos começar, então, convidando a todos que estão participando para poder fazer suas perguntas à Zuluziane. Vamos começar, então, hoje com o nosso irmão Simval, para que ele possa ter a primeira pergunta da noite e possa também se apresentar, né? Simval, muito boa noite. Boa noite, Daniel. Boa noite, Zu. Boa noite, Hugo. A cada um que nos ouve de casa. Boa noite a todos. É um tema muito importante para todos nós. E para início, nós gostaríamos, Hugo, que você nos falasse acerca desses agentes responsáveis, né? Quais são esses agentes responsáveis para essa evangelização? Nós sabemos que ela pode se dar casa, na rua, centro espírita, enfim. Quais são esses agentes responsáveis da evangelização? Luciane, seu microfone está fechado, a gente pede para abrir. Perdão. Boa noite a todos. Boa noite, Simval, os internautas. É com muita alegria que a gente se encontra aqui mais uma vez para falar de uma tarefa tão importante, tão sublime. Quais são os elementos fundamentais da evangelização? Então, nós temos aí a criança e o jovem, né, que é o foco, né, é por eles que nós estamos aqui. Vamos ter o evangelizador ou educador, né, a família e a casa espírita. São os elementos fundamentais. E tudo isso vai impactar também na sociedade, né? Mas podemos falar que os elementos fundamentais da evangelização seria a criança, o jovem, o evangelizador, a família e a casa espírita. Ok? Ok, maravilha. Agora vamos continuar aqui a rodada de perguntas. Nós vamos chamar a Cris. Cris, muito boa noite.
Boa noite a todos. Com um problema técnico, a Cris? Ótimo. Vamos lá, Cris. Bom, a gente está com um pouquinho de problema técnico aqui com a Cris. Vamos chamar, então, agora o nosso irmão Éder, para que ele possa fazer sua pergunta para a Luziane. Irmão Éder, muito boa noite, mais uma vez. Boa noite, Daniel. Aproveitando, então, a colocação, né, da nossa companheira Azul, a gente gostaria de perguntá-la a respeito do papel da Casa Espírita, como ela citou como sendo um desses agentes, nesse papel de evangelização do jovem e da criança. Pode nos ajudar? Claro. Qual que é o dever, né? Qual que é o papel do Centro Espírita nessa engrenagem aí, levando as nossas crianças e jovens a se tornarem um cidadão, um homem de bem? Que essa é a finalidade da evangelização, né? A formação do homem de bem. Bem, importantíssimo o papel do Centro Espírita, como um espaço de socialização e aprendizagem. Por que eu falo como um espaço de socialização? Todos os tarefeiros, frequentadores do Centro Espírita precisam ver nessa criança e nesse jovem e propiciar que ele se sinta bem à vontade nesse espaço. Então, a Casa Espírita, o Centro Espírita, ele é, sim, um espaço de socialização. A criança e o jovem precisam sentir bem de estar ali, precisa fazer amigos, precisa sentir e perceber que outras famílias também comungam, né, dos princípios religiosos que ele e a família participam. Isso é muito importante na formação desse futuro cidadão e na continuidade dele no movimento espírita. É um espaço de aprendizado. Então, o Centro Espírita precisa ver, desde o seu presidente, da sua diretoria, do seu conselho, que organiza e dirige a casa, mas também todos os funcionários tarefeiros da casa, como é importante essa tarefa da evangelização. Então, precisa apoiar, divulgar, conduzir as crianças e os jovens. Né? Se a criança e o jovem está fora do espaço da evangelização, naquele momento, na casa espírita, alguém incentivar, perguntar, conversar com os pais, por que não levar as crianças? Então, ele é um agente importantíssimo nesse elemento evangelizador. Desde a entrada, a criança e o jovem, ele precisa perceber-se pertencente àquele círculo e precisa ver, através dos exemplos de todos, a conduta do Cristo ali. Porque a criança, ela está absorvendo os exemplos e está fazendo uma aferição depois. Ela vai aferir depois do que ela ouve na evangelização, com os componentes da casa espírita e no lar. O jovem, ele já vai questionar. Ele vai ser questionador. Peraí, né? Eu estou aprendendo sobre esse conceito evangélico, esse conceito doutrinário, os próprios participantes, os dirigentes, fundadores, os organizadores desse centro não estão comungando. Então, um papel importantíssimo que vai desde a conscientização de todos que frequentam, principalmente tarefeiros e funcionários, sobre a importância da tarefa, e aí um auxílio na divulgação, como também rever as suas condutas perante uma criança e um jovem. Porque é através do exemplo que eles vão estar absorvendo. E tem que ser um espaço de socialização. A gente não pode entender o jovem como algo que tumultua, a criança como aqui não é o seu espaço. A gente precisa entender que a criança e o jovem precisam sentir que ali é um espaço onde ela se sente bem, onde ela é acolhida, onde ela faz amizades e onde, claro, ela vai aprender sobre Jesus, sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. É fundamental o papel da Casa Espírita. Maravilha, obrigado, irmão, pela sua pergunta, nosso querido irmão Éder, Luziane, pela sua resposta. Queremos cumprimentar aqui a nossa irmã Eliette Coelho, que está acompanhando aqui a live ao vivo. Irmã Eliette, muito boa noite. A gente sabe que você também é uma evangelizadora, né? Muito bom saber que você está aqui com a gente. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema de hoje, a gente está falando sobre os agentes, os protagonistas da evangelização infantil. Fique à vontade para perguntar, que a gente vai transmitir sua pergunta aqui para a Luziane. Agora vamos ver se a gente consegue falar com a Cris. Cris, você me escuta agora? Boa noite a todos e que Jesus abençoe a cada coraçãozinho que está vendo e no planeta inteiro. Está dando para me escutar agora? Otimamente. Oh, então tá bom.
Oi, Zu, boa noite, amor. Boa noite, Cris. Muito Vou boa te fazer noite. uma pergunta que é uma curiosidade minha pessoal. Como lidar com os agentes de diferentes idades dentro da evangelização? Perfeito. Como no mesmo espaço eu ter ali evangelizandos, né, sejam crianças ou jovens de diferentes idades. É um grande desafio para o evangelizador, né? Mas isso acontece muito, por várias questões. Às vezes o centro espírita não tem um espaço para ver uma divisão de faixas etárias mais adequadas, ou pela própria metodologia da casa, né? Há grupos que se reúnem em várias faixas etárias. O que a gente sempre orienta, e a experiência tem nos mostrado, é que o evangelizador, ele vai levar o assunto, o tema, né, o ensinamento, da forma a atender a menor faixa etária. Porque se eu atendi a menor, os outros também vão compreender. Só que existe uma necessidade para que não haja um desânimo, né, nas faixas etárias maiores, um cuidado e um zelo do evangelizador. Aí entra, né, esse agente tão importante, esse que é o papel do evangelizador. Ele precisa ter esse olhar para sentir a turma. O ensinamento tem que ser simples e atingir aquele espírito na faixa etária menor, mas ele não pode ser o tempo todo só para essa criança, só para esse jovem na faixa etária menor, porque senão perde o interesse dos demais. E aí a gente vai recomendando o olhar atento do evangelizador e trazer essa faixa etária, né, dos maiores para junto do evangelizador. Olha, você me ajuda a contar essa história? Você me ajuda a mover essas peças, um teatro? Dependendo do recurso que o evangelizador vai utilizar, ele vai agregando como parceiros naquele momento da evangelização as faixas etárias maiores. Se possível também, após, né, o recurso apresentado para levar o ensinamento, seja ele a contação de história, um filme, um teatro, um diálogo, ter momentos individuais, sabe? Um grupo mais próximo de uma faixa etária, aí eu vou ali. Isso quando a gente tem 2 evangelizadores é possível, né? Que é o ideal. Aí um fica com uma faixa etária menor, num diálogo mais íntimo ali, conduzindo a reflexão, o outro com uma outra faixa etária maior. Existem essas modalidades, mas sempre vai partir do evangelizador, da percepção dele da turma. Por isso é tão importante as orientações ao evangelizador, o estudo contínuo, a troca de experiências com outros evangelizadores, ou com outras casas espíritas, porque ele vai ser fundamental para ter esse olhar com a turma, com a equipe, e não perder, né, oportunidade nenhum espírito ali de se interessar pelos ensinamentos do mestre. Ok? Maravilha. E agora nós vamos passar a palavra para o nosso irmão Herbert. A gente sentiu saudade sua ontem, viu, Herbert? Fiquei sabendo que tinha um problema entre o computador e o teclado. Muito boa noite. É o que a gente chama, né, o erro 147, houve um problema aqui de conexão, mas aparentemente está tudo resolvido, parece que está dando tudo certo. Zu, boa noite a todos, boa noite, Daniel, nossos ouvintes. Eu tenho uma pergunta para te fazer. A primeira está relacionada a uma que eu te fiz semana passada. Como é que a gente procede? A gente sabe que na casa espírita os pais têm várias imagens sobre a evangelização. Até citei, vou levar meu filho para eu poder ficar sossegado e tal, tal, tal. Como é que a gente deve proceder? O que a gente deve fazer? Como é que funciona para conscientizar os pais com relação à importância da evangelização e para que eles tenham também essa responsabilidade, essa certeza, né? Essa confiança em levar os filhos para serem evangelizados? Como é que funciona isso? Excelente pergunta, Herbert. Boa noite. Não só os pais, mas os familiares também, né? E o próprio evangelizador, isso é uma demanda constante da evangelização. Como conscientizar, né? O que fazer para que os pais
os familiares e também o próprio evangelizador atue aí incentivando a importância da evangelização. E aí a gente vai pensar que é sempre aos pais, a gente pode levar uma seguinte reflexão: quem são meus filhos, né? Porque antes de serem meus filhos, eles são filhos de Deus. É uma concessão divina. E eles estão comigo para que eu oriente, eduque, né, dê uma diretriz segura. E aí a gente, através das exposições, do diálogo, né, da parceria com o Centro Espírita, a gente sempre levar de forma que essa reflexão vá para os pais e familiares. Eu preciso, como eu cuido da alimentação, da educação, da segurança, da saúde do meu filho, é uma obrigação minha, como pais responsáveis que somos, como eu preciso cuidar também do lado espiritual. É isso que Deus, ao conceder que eu receba um filho dele, né? Que eu repito, antes de ser nossos filhos, são filhos de Deus. E reencarno nos nossos lares confiantes que serão guiados, serão cuidados, que serão zelados. E a gente vê muitos pais, mães, familiares preocupados, né? Com a educação, com a saúde, com o comportamento social daquela criança, orientando, e às vezes o lado espiritual deixado de lado. E é tão importante quanto, ou até mais, nós vamos dizer, porque nós não podemos mais alegar ignorância dos princípios básicos da vida espiritual. E aí é incentivar mesmo que esses assuntos, essas reflexões, elas vão permear a casa espírita. Por exemplo, um exemplo a gente podia trazer os murais, os jornais, os meios de comunicação, sempre trazer textos que levam a essa reflexão, né? E sempre dizer também do exemplo. O exemplo é que arrasta. Então, como que os pais e os familiares podem compreender essa importância? Nós precisamos auxiliá-los nessa reflexão. E aí, Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, é interessante porque a gente tem muito material disponível para suscitar essas reflexões. No item 9, ele diz assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Interai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma, tal a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se fielmente a cumprirdes. Aí mais à frente, lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe perguntará a Deus: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Então, esse é um dos exemplos, né? E Santo Agostinho é belíssimo nisso. Os pais têm essa sagrada missão, obrigação de conduzir os filhos. Então, como que os pais podem, né, compreender isso? Através de reflexões assim, que a Casa Espírita pode levar nas exposições, nos jornais, nos murais. Se algum agente, né, alguma pessoa, um tarefeiro da casa, está vendo que a criança está com o pai ali fora do momento evangelizador, incentivar aquele pai, mostrar para ele a importância daquela criança estar no espaço adequado para ela. Para o jovem, né? Por que você não está junto com o grupo de estudo? Sem imposições, esclarecendo, propiciando reflexões. Os familiares dentro do lar, os pais dos familiares dentro do lar, o próprio exemplo de como eu me comporto perante a casa espírita. Como pai, pais pode perguntar, né? A gente pode pensar assim: como eu vejo, como eu ajo no dia do meu estudo na casa espírita? Eu levo isso com seriedade, com alegria, ou isso é um peso para mim? Porque a minha criança está vendo que a minha relação com a instituição espírita ou outra instituição religiosa, ele está aprendendo pelo exemplo. Então, eu sou disciplinado, eu gosto, aquele dia eu reservo, eu cuido, né? Tudo isso perpassa e nos auxilia para que a gente compreenda a importância da evangelização e para a criança também, para ela ver, olha, ir à casa espírita é um momento gostoso, é um momento de família, é um momento importante.
assim como é importante para a escola, assim como é importante procurar um médico quando eu tenho uma enfermidade, eu preciso ter disciplina, alegria para ir buscar os ensinamentos de Cristo. Né? E o evangelizador... Precisou para você repetir a última frase, que deu uma falhada. Tá. Isso, a última frase, tá bom? Como que eu me comporto, né, durante o dia que eu frequento a casa espírita? A minha criança e meu jovem estão observando. Como eu comporto dentro do lar, diante dos ensinamentos espíritas que eu já tenho, do que eu já tenho aprendido, porque o exemplo arrasta. Então, a criança está absorvendo aquilo, ela está vendo algo na evangelização e algo no lar. E aí entra um conflito. Então, como que ela vai achar que é importante ir à evangelização? O jovem vai questionar também. Então, são várias ações, mas todas vão passar pela consciência dos pais. Como que nós podemos ajudar? Trazendo reflexões, textos, né, estudos acerca desse assunto. Tá joia, obrigado. Maravilha. Agradecemos também a audiência do nosso irmão Mário Carlos, que passou aqui também, deixou uma mensagem para a gente. A gente continua aqui nosso estudo, lembrando que você também pode participar, mandando a sua pergunta, mandando o seu questionamento, e a gente vai estar aqui também transmitindo aqui através do nosso canal no Facebook. Bom, vamos continuar fazendo uma rodada de perguntas aqui. Agora nós voltamos com o nosso irmão Simval. Irmão Simval, com você. Uzu, você podia nos falar como é que funciona, assim, quando pais professam em escolas diferentes, sabe? Às vezes o pai tem uma religião, a mãe tem outra. Como é que se dá esse processo para a criança? Como que é trabalhado isso na evangelização? Ou no caso que você tem assim, conhecimento que você queira trazer? É só para a gente entender um pouco como é que funciona quando os pais professam aí religiões diferentes. Pode nos Perfeito, ajudar? Simval. Sim. A gente vê duas situações. A que você trouxe acontece, tem acontecido bastante, que às vezes a família, né, ela já... os pais são separados, e aí o pai ou a mãe é espírita, e o outro tem uma outra escola religiosa. E existe uma outra situação também, que é quando a gente tem a evangelização nos dias em que a casa ela é aberta, né, aos assistidos socialmente carentes, que muitos procuram a casa para essa assistência material, mas professam uma outra religião. E a criança vai e a gente faz um trabalho de levar para o espaço da evangelização. A gente tem esses dois cenários na evangelização. Então, vamos conversar um pouquinho sobre o primeiro, né? Os pais, pai e mãe ali, professam uma escola religiosa diferente. A aproximação do evangelizador, da coordenação da evangelização com essa família é muito importante, porque a gente precisa respeitar a escolha e a diretriz da família. Os pais são os primeiros e primordiais evangelizadores daquela criança. Nós estamos como um apoio, né, como uma bênção divina ali para aquele espírito naquela jornada. Então, primeiro a gente vai respeitar toda a escolha que for dos pais, da família. Mas muitos nos procuram trazendo essa situação e dizendo, né, preocupando se há algum conflito com a criança ou não. E aí a gente vai falar com muita tranquilidade que para a criança, que é a preocupação maior, né, como que fica a cabecinha daquela criança, ela vai numa escola religiosa, vai na outra. A criança, o espírito na fase infantil, ele está tão aberto, por isso que Jesus disse, né, que para entrar no reino dos céus tem que se assemelhar a uma criança, no sentido da pureza do coração, que a gente não há esse conflito. Às vezes a angústia é muito mais dos pais do que da criança. Ela vai questionar abertamente ali. Não, mas isso eu não aprendi lá na outra escola. Ela vai abrir, ela vai trazer isso de uma forma bem tranquila. Aí o evangelizador consegue, porque um evangelizador consciente, né, ele precisa estar sempre amparado ali, ele consegue conduzir isso também com naturalidade. Então, a gente percebe que a criança em si, quando isso a incomoda, ela verbaliza, né, porque a gente já falou da importância
do espaço de evangelização ser um espaço leve, tranquilo, convívio com o evangelizador. Então, se ele tiver em conflito, ele vai dizer. E aí a gente tem chance de auxiliar o espírito. O apoio, às vezes, maior é a família nesse momento, porque chega para a gente, ou o pai ou a mãe, preocupado, angustiado, o que fazer, ou às vezes triste, porque né, o outro par proibiu, ou dizendo assim, olha, eu sou espírita, mas a gente decidiu levar só nesse colégio. Não tem problema, o importante é falar de Deus para os nossos filhos. Né? Eu preciso ter essa clareza. Qual é a minha religião? Então, eu vou apresentar lá meu filho, desde o quanto antes. Mas se há uma divisão ali na família e eles escolheram por uma ou por outra, nós vamos respeitar. O importante é que ele esteja num espaço religioso e absorvendo os ensinamentos do Cristo. Se vai nas duas, que acontece isso também, o conflito a gente percebe que está maior nos pais. Aí acalmar essa família, dizer que a gente vai acompanhar essa criança. Se ela apresentar algum conflito, a gente vai relatar. Mas a experiência tem nos mostrado que por essa abertura que o espírito na fase infantil tem, o conflito não é tão grande assim. Se algo incomodar, ele fala abertamente. E aí a gente tem material, tem espaço para dialogar com essa criança. Tá? E quando é uma família assistida, né, materialmente pela casa, então ela vai à casa buscar os recursos, né, materiais, atendimento e orientação médica, e leva a criança e a criança está conosco. Nós vamos falar da mesma maneira como a gente falaria, né, com outra criança que é espírita. Acolher, porque a gente está falando dos princípios de Jesus, à luz da doutrina. Os princípios de Jesus não mudam. Então, se eu estou preparada com aquela aula, se eu me preparei, eu vou falar da mesma forma. E a criança ela vai estar sendo assistida e vai estar absorvendo o que né, ela necessita. Já aconteceu, Sival, quando você falou se tivesse alguma experiência, na casa espírita que a gente atua, esse trabalho é intenso aos sábados. E uma evangelizadora já nos procurou, uma época, muito incomodada, porque a mãe, ao buscar a criança na sala de evangelização, falava de propósito, para que a evangelizadora ouvisse. Olha, agora você esquece tudo o que ela falou. E aí a gente falou assim, e aí conversando com essa evangelizadora, ela estava incomodada com isso, né? Porque ela fazia com muito amor. A gente falou, olha, respeite a mãe sempre. Nunca a gente vai questionar nada. Então, claro que eu não ia buscar essa mãe para falar com ela. Ela é a autoridade máxima sobre aquele espírito. Mas se ela, ao ir buscar a casa, leva o filho, que bênção. Uma oportunidade dela vivenciar alguns momentos ali conosco. E aí a gente lembra da parábola do semeador, né? Quando Jesus brilhantemente traz. Há vários terrenos. Aquela semente plantada, ela vai germinar. Se não agora, depois. Porque os ensinamentos do mestre são para a eternidade. São princípios, são valores eternos. E aí o espírito absorve aquilo na hora que ele precisar, né? Ele vai buscar em si recursos. Então, você está falando de fraternidade, de amor, de caridade, de perdão, né? De como se comportar. E isso está ali para o espírito. Para quando ele necessitar buscar esses valores, quando a vida vier com as intempéries, com as vicissitudes, né? Ele vai ter recursos em si. Ele nem precisa lembrar que foi lá na evangelização, na casa espírita tal. Ele precisa lembrar daquela experiência, aquela vivência, daquele amor. Porque quando a gente está falando de Jesus, né, cresce, expande aquilo. Não tem importância ficar no questionamento intelecto. Né? A evangelização ela é vibração, ela é emanação. A gente vai absorvendo a evangelização por todos os poros perispiríticos. Então, a criança está recebendo o melhor alimento naquele momento ali. Então, a gente percebe que é mais uma orientação à família e ao evangelizador. O espírito mesmo, ele está absorvendo e não tem conflitos, né? Alguns casos ou outros, mas na maioria das vezes é apoio à família e ao evangelizador. Ok, Simval, te respondi? Entendi, respondeu sim, com certeza. Te agradecemos.
Maravilha. Vamos continuar aqui. A nossa irmã Eliette Coelho traz aqui um comentário falando o seguinte, que os pais realmente contam neste processo de educação e acolhimento dos seus filhos com os evangelizadores. Por isso a importância da conexão, da parceria. Eles nos agradecem todos os dias e nós ficamos muito felizes por fazer parte desse trabalho. Muito bacana. Você quer comentar, Azul? Sim. Primeiro, agradecer a Eliette, né, pela participação, evangelizadora consciente do trabalho. E olha como é importante que a Casa Espírita, isso é mais um dos papéis da Casa Espírita, auxiliar o departamento de evangelização, né, a área da infância e juventude, nessa aproximação com a família. O evangelizador também precisa do feedback, né? Olha como foi importante para a nossa irmã ver que os pais agradecem, reconhecem o trabalho. Isso alimenta também. Não que façamos isso esperando, né? Mas é quando a evangelização e a família caminham junto, pedagogia divina é linda, né? A gente se fortalece, né? E só temos a ganhar. Tanto a criança, o jovem, o evangelizador, a família, a casa espírita e a sociedade. Que bom. Maravilha, maravilha. Então vamos continuar aqui a nossa rodada de perguntas. Agora a gente vai passar a pergunta para a Cris. Cris, tudo bem aí? Você consegue me escutar? Tudo bem, sim. Vocês me escutam? Ótimo. Sim. Então, minha querida Azul, vou fazer mais uma outra pergunta que é uma curiosidade minha, tá? No momento da evangelização, podem estar juntos e presentes os dois, obviamente, né? Pais e filhos. E qual é o tempo específico para esse convívio? Ok. Na evangelização de bebês, que vai de 0 a 3 anos, né? É muito comum, porque uma das finalidades é aproximar mesmo os pais. Então, os pais participam do momento da evangelização. Então, isso é um requisito, vamos dizer assim, é uma orientação. Na evangelização de bebês, nós temos ali a presença do pai junto ao filho, né, ao bebê. Então, as aulas são preparadas nesse formato, nesse molde, propiciando a participação ativa dos pais, e a gente vem observando como isso é gratificante e crescente, como esses pais vão desenvolvendo junto com os filhos na evangelização e vão tomando consciência do seu papel fundamental na ascensão espiritual daquele filho. Isso a gente vai vendo no dia a dia, relatos, mudança no comportamento do próprio pai, porque assim, a evangelização ela é preparada para o espírito na forma infantil ali, bebê. Mas tem momentos de interação com a família. Como, por exemplo, tem momentos nas evangelizações que a gente vai pedir para que o pai ou a mãe faça determinada atividade junto com o filho. E ali está acontecendo, né, no nível maior, que a gente não pode perceber aos olhos físicos, todo um trabalho, né, de sedimentação de relacionamento daquela família, de momentos com qualidades daquele pai, daquela mãe, com aquele bebê. E isso é fantástico. Então, sim, existe sim a participação e é tranquilo, faz parte da metodologia da evangelização de bebês, nessa faixa etária de 0 a 3 anos. E aí começa a acontecer que às vezes os pais não querem sair, né? O filho faz 3 anos, ele vai mudar para outra sala e os pais... A gente tem que fazer a transição não só da criança, mas dos pais. Eles não querem lá sair da sala, porque eles se sentem tão participativos, né? Tão ativos, tão evangelizados naquele momento, que é também difícil para eles. E existe uma outra situação, Cris, que é mesmo nas turminhas mais velhas, onde não precisamos da presença dos pais, em algum momento a criança, ou por algo que ela está passando na família, ela está chorando, não quer ficar na sala, aí a mãe pergunta, posso ficar um pouco com ela? Claro que pode. Ou às vezes está a situação com aquele espírito, está difícil, numa indisciplina, que a gente precisa convidar o pai ou a mãe para ficar um pouco na sala. E aí a gente tem um desafio, porque a gente precisa tanto auxiliar o evangelizador precisa ver isso com tranquilidade, e às vezes não é muito fácil, né? Porque ele não está acostumado
Porque é diferente da evangelização de bebês, que faz parte da metodologia, o evangelizador estuda, é preparado para evangelizar os bebês, mas está com adulto, outros ciclos não. Mas às vezes se faz necessária a presença dos pais. Ou uma necessidade da criança, ou uma necessidade do evangelizador para poder conduzir e auxiliar aquela criança em algum momento ali. E aí é um desafio, porque a gente precisa acompanhar esse pai, essa mãe, esse responsável, para dizer para ele a função dele ali, porque senão o pai fica perdido também. Porque senão, às vezes, o pai quer corrigir a criança na sala, e o momento, às vezes, não é para isso. Mas como também, depois que ele tomou uma atitude, o evangelizador vai interferir. Ele é a autoridade. Então, a gente precisa administrar isso com a coordenação, né, em diálogos com o evangelizador, para que ele convide o pai, ou fale, sim, mãezinha, mas oriente, olha, nesse momento eu preciso que você me ajude nisso. Nesse momento eu preciso que você faça assim. E a gente vai se surpreendendo como os pais também estão abertos, sabe? Então, às vezes a gente percebe que falta mais diálogo, falta mais vínculo, falta mais confiança, falta mais conhecimento do papel de um e de outro. E aí entra o papel da coordenação da evangelização. Levar essas reflexões, tanto para os familiares, quanto para os próprios evangelizadores. Que não existe ali uma concorrência, existe uma parceria. E que os pais precisam, às vezes, sim, ser orientados como se portar na sala, sabe? Porque são desafios que a gente aprende no cotidiano, Cris. E a gente vai, né, elaborando. Maravilha, maravilha. Continuando, então, aqui, agradecendo a todos pela participação, pela audiência. Eu vou passar a palavra para o Herbert e depois eu passo para o Éder para que ele possa encerrar, então, com a última pergunta. Vamos lá, irmão Herbert. Bom, Zu, logo no início, na apresentação, Daniel citou, né, a questão dos precursores da evangelização. E eu fiquei questionando aqui, quando a gente lê Kardec, vê as obras básicas, estuda as obras básicas, a gente percebe que nós tivemos as citações, né, do Pestalozzi como sendo instrutor, mestre, professor de Kardec, né, de Jean-Jacques Rousseau, de Rousseau, também como um precursor até do Espiritismo, com suas ideias. E isso tudo até Kardec, porque Kardec, que era filósofo, professor, cientista, uma série de coisas. E hoje em dia a gente tem, normalmente nas casas espíritas, o espírito mentor da evangelização é meio-meio, sempre meio-meio. Raras exceções a gente encontra uma evangelização, vamos dizer, que tem como mentor algum outro espírito mais conhecido por todos. Você pode citar para a gente alguns que seriam mentores de turmas de escolas, né, de evangelização, e onde a gente encontra essas citações, essa literatura que a gente pode ver isso? Bem, Herbert, Mei, né, que é a irmã, na sua última encarnação, irmã de Castro, é um espírito que está ativamente no trabalho com a evangelização, né, principalmente com a evangelização infantil. Por isso ela é tão lembrada e homenageada e é mentora de várias evangelizações. O Espírito Meimei. Trabalho incessante. Mas não somente ela, são muitos espíritos que estão auxiliando esse trabalho, né, da evangelização. Vou citar alguns, mas são inúmeros. Mas nós temos Meimei, Bezerra de Menezes, um trabalhador incansável junto à seara infantil, Eurípides Bassanufo, Amália Rodrigues, Anália, né? Nossa, esse livro aqui, ó, Sublime Sementeira, não sei se vocês estão vendo. Ele é um compêndio, é um trabalho da Federação Espírita Mineira, que eles
catalogaram aqui só mensagens recebidas, tem as entrevistas, né, conhecidas com Divaldo Franco, a Bezerra de Menezes, Joana de Ângeles, mas também tem mensagens de vários espíritos. Amélia Rodrigues, Anália Franco, estava falando errado, Benedita Fernandes, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Caibar Schutter, Carlos Lombas, são vários espíritos que estão atuando diretamente na evangelização. Mas o que a gente observa, e pelas próprias respostas da espiritualidade, que é um trabalho incessante, dado a magnitude da tarefa. Não que ela seja mais importante em termos de que a gente compreende aqui na matéria, da vaidade. É importante porque você pega um espírito que reencarna numa fase infantil, na juventude, você está alimentando, está escorando, está preparando o cidadão do futuro. Então, devido a essa importância, é uma pleide de espíritos que trabalham conosco na evangelização, para que esse movimento cresça, para que esse movimento desenvolva, não só, né, nas casas espíritas, mas mundialmente. Então, assim, é um trabalho incessante. Né? A Meimei, ela realmente é uma das mais conhecidas, e é uma doce presença, né, a mentora Meimei. Mas são muitos espíritos que estão aí ligados a Jesus, atuando na evangelização. Uma das obras que eu acho que poderia juntar todas as outras, já que ela é uma coletânea, é esse livro, Sublime Sementeira, né? Evangelização Espírita Infanto Juvenil, da FEB. E também aqui a gente vai trazer, tem André Luiz, Emmanuel, tudo que já saiu na literatura espírita relacionado à infância e juventude, tudo num livro só. Então, acho que se eu pudesse indicar um, seria esse, para conhecer as mensagens, tá bom? Ótimo, obrigado. Muitas surpresas. Maravilha. Mandar um abraço aqui para a Miriam Amaral, que está acompanhando aqui a transmissão, também a Dionete Terezinha, que estão aqui conosco, aqui também fazendo essa corrente, falando sobre sistemas tão importantes para que a gente possa exercer as nossas tarefas aqui na Terra. E agora eu vou passar para a última pergunta, nosso irmão Éder. Uzu, a nossa pergunta você falou muito dos papéis, né, daqueles que contribuem no processo da evangelização. Assim, pensando, você falou da responsabilidade na casa espírita, mas e no lar? Nós podemos pensar, por exemplo, do estudo do evangelho no lar como coadjuvante nesse esforço? Perfeito, Éder, perfeito. É até assim um sonho, sabe? Que a evangelização fosse mais atuante no auxílio às famílias sobre o evangelho no lar. E o que a gente está vivenciando hoje acaba que está propiciando isso, porque a gente está vendo todo um movimento dos evangelizadores em levar conteúdo online, já que nós estamos, né, com as atividades suspensas, as atividades presenciais suspensas. Então, meio que isso está acontecendo. Nós mesmos estamos aguardando alguns conteúdos para disponibilizar às famílias. O evangelho, né, no lar, o culto do evangelho no lar é um momento tão importante. E a gente precisa lembrar que quando a gente tem crianças e jovens, ele precisa ser exatamente como a gente quer que a evangelização seja. Um momento agradável, leve, então tem que ser, né, positivo. E os pais, com essa clareza de entendimento, se eles puderem priorizar e fazer um momento infantil do culto no lar, com assuntos para a criança, buscando apoio até na própria evangelização de materiais, perguntando como que a gente faz, né? Porque cada faixa etária requer uma metodologia. Existe algo ali que a gente possa apropriar sobre isso. Seria ideal, porque pensa bem, o que é 1 hora e meia, uma semana, com todas as horas que aquela criança, aquele espírito está com aquela família. Olha o tempo que os pais têm para mostrar na prática tudo que a gente, né, tenta levar ali em 1 hora e meia na evangelização. Então, se começar pelo evangelho no lar, fazendo um momento para a infância primeiro, depois um momento para os adultos. E deixa a criança. A gente vê relatos e faz. A gente tem, inclusive, um tema que é realmente o culto no lar. E a gente faz uma cabaninha, as crianças adoram. Então, por que não, se a criança está mais agitada? Ah, não, hoje o nosso culto no lar vai ser aqui, ó, debaixo da mesa.
Faz um momento mais interativo com essa criança, né? Usa a criatividade. Tem que ser um momento que ela sinta prazer de estar ali com os pais. E aí potencializa, porque a criança está vivenciando na evangelização, no lar, os mesmos conceitos. Isso tem uma abrangência, uma magnitude que a gente nem consegue abarcar. Ah, mas eu não sei muito bem como agir. Busque apoio, não só no centro espírita, que tem os departamentos que auxiliam como culto, mas vá à evangelização, pergunte assim, o que vocês utilizam aqui para uma criança de 3 anos, né, para falar do tema? O evangelizador vai ter maior alegria para falar de recursos, uma colher, a mão do evangelizador, é um elemento, né, um recurso, você pode usar para conversar, e a criança embarca nisso com muita naturalidade. Então, a evangelização no lar, que é o que está acontecendo nesse momento agora, né? Os evangelizadores estão mandando vídeos, contações de história para os pais. Eu acho que é um primeiro movimento para que a gente compreenda que a evangelização não é tarefa da Casa Espírita ou da Igreja Católica ou dos outros. A evangelização do meu filho é minha responsabilidade. Nós temos um apoio nessas instituições. E ela não acontece só no momento do culto ou só no momento da evangelização. É o tempo todo. É como eu acordo e como eu deito. Eu estou evangelizando a todos que estão ao meu redor. Né? Se a gente pensar assim, parece que é muito pesado, muita responsabilidade. Mas se a gente olhar de uma outra forma, que Jesus nos convida o tempo todo para olhar de outra forma, né, a vida. Veja que oportunidade belíssima. Porque o que é uma encarnação na vida do Espírito? André Luiz fala que é um dia. Então a gente precisa, né, precisamos aprender a valorizar o tempo que passamos com os nossos filhos. Maravilha. Encerramos com chave de ouro. Por isso que a gente deixou o Éder por último, porque a gente sabia que ele ia falar exatamente sobre a evangelização no lar e essa responsabilidade dos pais. E claro que a gente continua estudando a evangelização. Terça-feira que vem a gente convoca novamente a Azul. A gente nem convida, viu, Zó? A gente convoca para estar aqui percebendo, amigo. Trazendo mas esse tema. E você que... falar. Que bom. E você que está acompanhando a gente, de repente você está vendo esse vídeo gravado, né? Hoje a gente está aqui no dia 7 de abril de 2020, estamos aproveitando essa época realmente de quarentena para gerar material. As casas espíritas não estão funcionando, né? Em virtude de realmente evitar essa aglomeração. A espiritualidade tem sempre recomendado a gente evitar a aglomeração, né? E a gente tem que respeitar as questões humanas também, então a gente está procurando expandir isso de alguma forma diferente. Muitas casas espíritas, o Herbert contou ontem, foi quantas, Herbert? Que estavam online às 8 horas da noite? Mais de 100, 128, se não me engano, em Belo Horizonte e Grande BH. 128. Isso é uma importância enorme. Isso é importante, porque todos nós entramos nessa corrente, cada um colaborando um pouco, né? É o cumprimento daquilo que Jesus disse, que a sua mensagem chegaria pelos telhados das casas, e é o que está acontecendo, né? Por isso, assim, se você está vendo esse vídeo e quer participar desse tema na semana que vem, terça-feira que vem vai dar, hoje é dia 7, vai dar dia 14, você é nosso convidado, a gente sempre entra por volta de 7h10 da noite, 7h15 no máximo, a gente tem alguns problemas técnicos para botar todo mundo no ar, né? A internet é desafiante nesses dias, e você que está acompanhando às vezes pelo WhatsApp, você recebeu pelo WhatsApp, o endereço é o seguinte: www.facebook.com/fraternidade, www.facebook.com/fraternidade. Aí você já entra na página do Facebook aqui da Fraternidade Espírita Online, que é uma fraternidade de todas as casas espíritas, né? E então você participa e manda a sua pergunta. Agradecemos a todos mais uma vez pela disponibilidade, mais uma vez por estarem aqui conosco. Obrigado, Zu, obrigado, Cris, coraçãozinho para todo mundo. E a gente está de volta, então, às 7 horas da noite, 7h15, amanhã, quarta-feira. Combinado? Um abraço a todos. Boa noite. Boa noite Muito a todos. esclarecedor. Obrigado. Obrigada.